Olá pessoal, este é um vídeo de apresentação de um projeto que eu desenvolvi em PHP, que é referente a um aplicativo de biblioteca virtual, né, na qual o usuário pode postar os livros ou arquivos, né, dentro dessa aplicação e pode também definir visibilidades ao conteúdo que é postado, né? Nesse caso, ele pode ser definido como privado, listado ou público, né? Como o próprio nome diz, né? De cada respectiva visibilidade, ele tem as suas regras de negócios, né? Sendo que, como livros publicados como públicos, é, qualquer usuário pode visualizar. Já os como listado, somente os que estão dentro de uma lista podem visualizar, né? Incluindo o proprietário e o proprietário que cria o produto. E os privados, onde os, onde somente o titular pode visualizar o conteúdo, né? Eu vou fazer uma breve explicação também a respeito do código em si, do aplicativo, né? E, como eu mencionei, ele foi desenvolvido em PHP, né? E essa aqui a- é uma view, né, da index do conteúdo que ele é gerenciado pelo controller, index controller, né? É, quando o usuário ele faz o login, o sistema ele faz uma verificação, né? Se o usuário está logado ou não. Caso ele esteja logado, né, ele vai carregar no sistema o a view, né, contendo todos os recursos, as ações que o usuário pode realizar dentro da aplicação, né? Nesse caso aqui eu já tenho um usuário logado, né? Então, como ele está logado, ele já tem todos os privilégios, digamos assim, liberados, né, dentro do perfil dele. Como por exemplo, ele tem acesso a uma pesquisa mais avançada, né, onde ele pode fazer a busca dos livros de acordo com a sua visibilidade, como por exemplo, público, ele lista todos os livros que são públicos, isto é, qualquer usuário que publica um livro sendo como público, ele fica disponível para qualquer usuário, né? Até mesmo os usuários não cadastrados dentro da aplicação, né? Já os usuários como listado, somente o titular que posta o livro pode visualizar a aplicação e os que estão dentro do grupo listado que ele adiciona, né? E em privados, somente o titular pode visualizar. Ele tem aqui essa opção de todos, né? Na qual ele renderiza todos os livros que o usuário pode visualizar dentro do seu perfil, né, como os público, listado e privados. Além de poder fazer essa seleção dos livros pelo, pela visibilidade, né, é também possível listar os livros por gênero, né? Quando o usuário ele cadastra um livro, ele pode não, na verdade é obrigatório, né? Dentro da regra de negócio, o usuário tem que definir um gênero no livro, né? Ele pode usar um gênero já existente ou pode criar um gênero, né? Que daí nesse caso ao fazer o login no sistema, ele vai renderizar o, a categoria de gênero no sistema, né? E vai listar todos os gêneros disponíveis de acordo com o perfil do usuário, né? Nesse caso aqui eu tenho três gêneros, né? Porque eu cadastrei poucos livros com poucos gêneros, né? Então, nesse caso é, por exemplo, no gênero banco de dados para TI, há quatro livros cadastrados, né? Que está dentro dessa categoria. Por exemplo, esse aqui que é projeto de DB, criando um BD, na verdade banco de dados, né? Cardinalidades e introdução a banco de dados, engenharia reversa e normatização,
né? Então, aqui dentro dessa view aqui ele já renderiza o conteúdo em si, né? Que foi postado pelo usuário, que é sobre engenharia reversa, né? Como é possível ver, é possível navegar pela, pelo livro, né? É possível navegar pelas páginas, utilizando os botões de left to right. Além de poder navegar, também é possível adicionar comentários em cada página, né? Como um tipo de marcador de página. Por exemplo, só para fazer um teste, né? Ó, comentar. Eu posso publicar ele, que ele registra no banco de dados. Daí, se eu clicar aqui no balãozinho, ele vai retornar o comentário. Eu posso também excluir o comentário. Eu posso também adicionar um marcador sem comentário, né? Que é na cor verde. Eu posso remover ele. Por exemplo, se eu adicionar um comentário ou colocar um marcador, quando eu clicar aqui em leitura, na verdade na seção de leitura, em lendo, eu posso visualizar todos os livros que eu li. O sistema ele vai adicionar dentro desta ação, né, dessa view, todos os livros na qual o usuário marcou, como nesse caso eu já tinha feito anteriormente, né, ó. E já nos já lidos são todos os livros que o usuário já leu, né? Por exemplo, se eu vier aqui e adicionar um marcador na última página, ou até mesmo aqui, né? Porque eu considerei assim até 3 páginas, né? Como concluídas, as 3 últimas páginas como concluído. Daí o sistema ele vai adicionar em já lidos. Se eu voltar aqui, por exemplo, e voltar para a página 4, ele não vai aparecer aqui. Em favoritos é somente os livros como favoritos, né? Se então, por exemplo, eu vier aqui e marcar algum desses livros como favoritos, ele vai aparecer em favoritos, como ele está aparecendo agora. Se eu remover, ele é removido de favoritos. E os avaliados por mim, nesse caso são os livros que o usuário pode avaliar. Por exemplo, se eu vier aqui em um livro, né, e clicar aqui nas estrelinhas, nas estrelas, que são 5, eu posso adicionar um comentário, eu posso avaliar ele como bom ou ruim. Eu posso adicionar o comentário. Bom, só para teste, né? Ele vai aparecer aqui ó, o nome do usuário, o comentário e a quantidade de estrelas que ele deu. O sistema ele retorna uma média, né, das avaliações que o usuário, que o dono do livro recebeu, né, e adiciona ao sistema, né, essa média. Eu também posso remover o comentário, né? Mas só para testar aqui, eu vou mostrar aqui, ó, que avaliados por mim. Ele aparece aqui, ó. Se eu remover esse comentário, dele já não vai mais aparecer aqui se eu clicar, né? E os publicados por mim são os livros que foram publicados pelo usuário que está logado, né? Por exemplo, se eu vier aqui em gerenciar, eu consigo ver em minha conta, né? Todos os livros que eu publiquei. Então eu posso publicar os livros dentro da ação criar, né? Onde eu defino o título, autor, gênero, descrição, tipo de visibilidade. Eu vou criar um aqui só para simulação, né? Vou criar um livro qualquer. Vou colocar o nome de livro, o autor. Eu posso escrever um autor qualquer, tipo um pseudonônimo, ou posso usar o meu nome mesmo, né? Quer dizer, o nome do usuário que está logado, clicando em eu. Em gênero, eu posso criar um gênero novo, ou posso selecionar um dos gêneros que, que já estão cadastrados, né? Nesse caso, eu vou criar um gênero aqui, que é nossa, que difícil. Vai livro mesmo. É livro e uma descrição. Só para caráter de teste, depois eu vou deletar, né? Esse aqui. E eu posso definir o tipo de visibilidade, público, listado ou privado, né? Eu vou colocar ele como listado e vou adicionar um usuário tal. Sim. Lembrando que o usuário ele tem que existir na base de dados. Por exemplo, se eu der aqui um select
from, eu consigo listar aqui todos os usuários que estão cadastrados no sistema, né? Que nesse caso aqui eu vou adicionar este usuário, que é o Palpatine. Se eu cadastrar um usuário que não existe, o sistema ele vai retornar um erro. Mas nesse caso eu vou fazer um teste com um usuário que existe, né? E eu escolho aqui o conteúdo que eu vou adicionar, né? Vamos lá aqui, downloads, onde eu tenho os livros. Em livros, eu vou pegar aqui algumas páginas, não precisa selecionar tudo, né? Pronto, aqui eu cadastrei um livro, né? E se eu vier aqui, é possível visualizar ele aqui também, ó. Olha só ele aqui, ó. Eu posso visualizar ele por aqui, na área de gerenciar mesmo, né? Ou eu posso voltar na home e ele também vai estar disponível aqui, ó. Ele criou aqui uma categoria em gênero, né? Que é livro e o conteúdo livro, né? Só que neste caso eu não quero isso aqui, né? Eu não quero esse livro publicado no, no meu perfil. Então eu posso remover ele. Para remover, eu posso. Não, nesse caso eu não vou remover, eu vou fazer uma edição só para mostrar o caso de uso de edição, né? Como eu adicionei esse livro, cadê ele? Aqui, ó, ele tá aqui, né? Como eu adicionei ele, eu posso editar ele. Eu posso alterar o nome, eu posso alterar qualquer atributo do livro, né? Eu posso remover esse usuário aqui que eu vou fazer de listada, né? E eu vou alterar ele para público. Eu posso também editar as páginas, né? Eu posso remover ou adicionar páginas, posso fazer os dois simultaneamente. Mas nesse caso aqui eu vou adicionar uma página a partir do índice zero, né? Antes do índice zero. É, e eu vou colocar capa nesse caso, né? Então eu coloquei uma capa antes do índice zero. Quando eu fizer essa submissão, o sistema ele vai rearranjar o array das imagens, né? Isso é, a página que era zero, que está aqui, ele vai passar a ser um e a um vai ser 2 e assim sucessivamente, né? Eu também posso remover algumas páginas, né? Por exemplo, eu vou remover aqui essa página, né? Página 3. E o sistema ele vai fazer um rearranjo. A página que era 4 vai virar 3. E na verdade é 3, vai ser 4, né? Porque eu estou adicionando uma página, então ele vai fazer um rearranjo, né? Aí é só clicar em confirmar. Então nesse caso aqui eu estou removendo uma página e adicionando uma página. Então quando ele atualizar lá a página, ele vai dar um total de 5, né? Eu vou adicionar mais uma página, pensando bem, né? Eu vou adicionar mais uma. Eu vou adicionar aqui, ó, a página zero, essa última página aqui, no índice 5, né? Pronto, aí ele vai ter um total de 6 páginas, né? Eu posso alterar o nome do livro. Vamos colocar aqui. Que livro é esse que eu escolhi mesmo? Não sei, vai. Ah, eu cancelei. Deixa eu adicionar de novo. A primeira página no índice zero. Capa, né? E a última página no índice zero. Eu vou adicionar aqui. Não, não vou adicionar isso aqui não. Eu vou remover a página 3. Pronto. Aqui ele deu um erro. Por quê? Ele tá usando um erro porque no índice zero eu não apontei a direção, né? Se essa página ela vai ser antes do índice zero ou depois, né? Nesse caso vai ser antes. Aí ele permite. Agora é só fazer o cadastro. Confirmar, quando você clica em enviar, né? O sistema ele retorna um warning, um resumo na verdade, né? Do que está sendo alterado, que nesse caso é a visibilidade para público e a quantidade de páginas, né? Está sendo adicionado 2 páginas e removido uma página. Ele retorna aqui um warning, né? Um aviso, né?
que não será possível desfazer as alterações depois de feita. Aí é só confirmar. Pronto, a alteração lá foi feita, ó, já é possível visualizar, ó. Opa, cliquei aqui em listar, não é para listar não. Quando você clica em cima da imagem, ele lista o livro, né? O conteúdo em si. Mas eu quero ver que é edição mesmo. Pode ser em edição mesmo, ou pode ser ali em listar, que vai dar na mesma, né? Porque aqui quando eu clico aqui, ó, ele retorna já toda view, ó. E é possível visualizar, ó. Ele adicionou uma página aqui no índice 0, ele fez o rearranjo. E a última página, ele adicionou no último índice, que é o 5, né? Então assim, e removeu também uma página, né? Que estava anteriormente aqui. Bom, vou cancelar essa opção. Nesse caso, eu vou alterar também o nome desse livro. Vou colocar aqui, ó, livro 2, só para mostrar, né, que é possível alterar também os atributos. Eu posso colocar aqui, por exemplo, o Biwan, o Biwan Knuck. Alterar esse gênero também, né? Vamos lá, vai. Só livro 2. Na verdade, pode ser qualquer nome que você quiser dar. Aí é só clicar em enviar. E aqui ele retorna o resumo do que está sendo alterado. Pronto, alterou. Daí se eu vier aqui, ó, na home, já é possível visualizar, ó, que o gênero ele mudou para gênero livro 2. Eu posso visualizar ele, o conteúdo em si, né? Como é possível ver. Também é possível redimensionar o livro, né? Porque para questão assim de usabilidade é possível redimensionar. E também é responsivo, né? Digamos que o usuário queira ver em tela cheia, basta clicar aqui, ou pode retornar ao modo antigo. Responsivo também nesse sentido, olha, se eu fizer, eu posso redimensionar a tela, que ele oculta o menu, né? Bom, eu vou deletar agora esse livro, né? Porque eu não quero que ele fique aqui em gênero, na categoria gênero. Então basta retornar em gerenciar e deletar o conteúdo. Eu posso deletar o livro em massa, posso deletar vários livros, todos, se eu quiser, né? Clicar no botão deletar, aqui ele acusa que a quantidade de livros que vai ser deletado e retorna um resumo, né? Para o usuário verificar se é isso mesmo que ele quer. Mas nesse caso eu não quero deletar todos não, só vou deletar um. Que é esse livro aqui, ó, livro 2. Pronto. Deletei. O livro já não existe mais. Se eu voltar aqui em home, ele já não aparece mais na categoria gênero. O gênero em si já não existe mais também, né? Isso porque o gênero ele é montado de acordo com o que o usuário posta. Na verdade, não é o usuário em si, mas os usuários, né? São vários usuários. E aí, de acordo com a visibilidade que o usuário define na postagem do conteúdo, ele pode ou não aparecer aqui no sistema. Então, com relação a gênero, ele varia, né? Ele varia porque o gênero ele não vai ser igual para todos os usuários, né? Devido a essa questão da visibilidade, que é um tipo de política de uso que o usuário pode definir. Então, por exemplo, aqui eu tenho esse usuário Anakin, né? Que ele tem aqui, ele consegue visualizar esses três tipos de gêneros, né? Isso é porque eles estão é, é, eles estão dentro do perfil dele, né? Que ele pode visualizar. Mas se eu, por exemplo, sair da aplicação, o sistema ele vai retornar somente um gênero, porque esse aqui é o único gênero que é público, né? Para quem não é cadastrado, ele só vai poder visualizar públicos. E também não faz sentido também ter a action de visibilidade, né? Por exemplo, privado, listado
ou todos, não faz sentido, porque ele só vai listar público. Então, se eu entrar aqui com outro usuário, por exemplo, como este usuário fictício que eu criei, todos esses personagens são fictícios, né? De Star Wars. Por exemplo, eu vou entrar aqui com um usuário, Palpatine. Pronto, olha só ali, em gênero ele só pode visualizar dois tipos de categoria, que é, é que é esse aqui, ó, que são os públicos e listado. Público que ele publicou e listado, onde ele está listado ou onde ele é dono do livro de categoria listado, né? Se eu clicar, por exemplo, em publicado por mim, ele vai listar todos os livros que ele publicou, que nesse caso são esses dois. É, eu praticamente aqui já mostrei quase tudo que o sistema faz, né? Que é edição, deletar, criar, criei aqui, também listei. É possível também alterar os dados da conta do usuário, né? Como por exemplo o nome, eu posso alterar o nome, posso alterar qualquer dado aqui no sistema, né? Por exemplo, eu vou alterar o telefone, né? Isso aqui se aplica a qualquer outro tipo de dado. Eu posso colocar aqui, eu vou alterar isso aqui para 66. Vai. Quando eu clicar aqui em alterar, eu tenho que digitar, eu tenho que confirmar, né? A senha do usuário. Aí quando eu realizar essa alteração, o que que acontece? O sistema ele vai me retornar para a home para fazer o login novamente, né? Então eu vou aqui confirmar a alteração. Pronto, a alteração foi feita. Eu tenho que fazer novamente o login com o usuário. Se eu retornar no sistema, é possível visualizar que o número foi alterado, 66. Ele altera os dados direto no banco de dados, que é em select from. Ah, já fiz o select from, o section usuário. Pronto, ó, olha só, aqui o número ele já é diferente, ó, deste daqui, que ele termina com 99, que termina com 66. Eu posso também alterar aqui em aparência, eu posso adicionar uma imagem, né, se eu quiser. Por exemplo, vamos ver onde está a mesma imagem. Cadê? Tá aqui. Posso vir aqui, imagens, câmera, imagem web. Cadê o trem? Podia ter visto isso antes, né? Ah, tá aqui. O usuário é o qual mesmo? Palpatine? Vamos aqui. Né? Eu posso alterar aqui, criar e pronto, aqui aparece a imagem do usuário, né? Aí eu confirmo a senha. Pronto, entra aqui com o usuário. Aí a fotinha dele já aparece aqui, ó, no menu do usuário, né? Se clicar aqui, ó, dá pra ver também melhor. Eu posso alterar a senha ou qualquer outro tipo de dado, né? Simples, o conceito vai ser sempre o mesmo, né? Você vai selecionar, clicar em editar, alterar a senha e tal, confirmar e depois fazer a autenticação ali, né? É... O que mais? Praticamente eu apresentei quase tudo que o aplicativo faz, que é uma apresentação, um resumo mesmo da aplicação. E tem um sistema também de pesquisa, né? Que é um sistema de pesquisa avançado. O escopo dele é um pouco mais limitado, né? Isso quer dizer que tudo que eu pesquisar dentro desse campo, ele só vai pesquisar dentro do aplicativo. Ele não vai pesquisar no navegador, né? Como se fosse uma barra do Google. Então, por exemplo, se eu pesquisar aqui DevOps,
ele vai retornar para mim tudo relacionado a DevOps, que é somente isso aqui que tem, né? Ó. Se clicar aqui em DevOps, ó, que é DevOps, só tem isso aqui. Se eu digitar, por exemplo, o nome projeto de DB, na verdade eu nem preciso digitar exatamente como está aqui, né? É somente parecido. Projeto, só isso aqui já retorna ele. Ele vai retornar projeto de DB, ou se não, somente BD. BD ele vai retornar tudo relacionado a BD. Na verdade, é só um que tem, né? É isso aí, só um. O dades, por exemplo, de cardinalidades. Tudo relacionado a dados. Ele é uma pesquisa inteligente nesse caso, né? É, basicamente é isso, né? Não tem muito mais o que explicar. Eu já fiz aqui praticamente todos os testes de casos de uso. Talvez eu faça um vídeo, né, explicando um pouco do código, porque é um pouco extenso. Se eu fosse explicar agora, talvez deixaria o vídeo muito longo, e não é essa a minha intenção. Mas é somente. Obrigado por ter assistido.